Boa noite, eu de novo, voltei. Agora a gente vai resolver a teleaula 2, ainda na matéria de algoritmos e lógica de programação, certo? Então, espero que vocês tenham visto a teleaula, porque senão vocês não vão entender nada desse exercício. Como eu falei no vídeo anterior, o foco do vídeo não é explicar a matéria, e sim resolução de exercícios, tá? Porque, de novo, não faz sentido eu gravar um vídeo da matéria se vocês já têm a teleaula pronta, certo? Então, vamos começar primeiro o exercício. Esse também tem só 3 exercícios, vai ser bem rapidinho. Primeiro exercício. O comando se, que é o comando de estrutura de decisão, tem algumas divisões que são chamados de desvios. Assinale a alternativa que contenha corretamente essas divisões. Aí ele me dá 5 alternativas. Letra A, sequenciais, decisão e repetição. Letra B, simples, composta e encadeada. Letra C, decisão, repetição e lógica. Letra D, simples, sequencial, encadeada. E letra E, encadeada, entrada e saída. Então, aqui é mais um exercício que na teleaula o professor ele não explicou nada referente a isso. Tá? Quem já viu vai reparar que as teleaulas elas estão muito focadas nas situações problemas, aquelas situações que eles resolvem os exercícios. Não está muito focado na questão teórica. Então, como eu disse no outro vídeo, eu acredito que na aula prática ele esteja explicando isso melhor, certo? Como a gente não está tendo aula prática, a gente ainda não está vendo essa parte. Então, eu vou passar a resposta para vocês e explicar um pouquinho de cada uma, certo? Então, nesse caso, vai ser a letra B, simples, composta e encadeada, certo? As outras não. Sequenciais, a gente nem tem, se eu não me engano, essa estrutura. Decisão e repetição a gente tem. Também não tem, a lógica ela não é uma estrutura, também uma divisão. Sequencial também não, se não me engano, e entrada e saída também não. Então, seria simples, composta e encadeada. A estrutura condicional simples, agora a gente vai entrar um pouco na questão dos comandos, certo? Então, na estrutura condicional simples, a gente trabalha com o comando se, o SE, comando C, que ele gera uma condição dentro daquela minha programação, certo? Então, eu tenho uma única condição. E aí ele sempre vai ter início e fim. O início e fim sempre representados pela chave, aquele símbolo que tem no nosso teclado, certo? Então essa é a estrutura condicional simples. A estrutura condicional composta, ela é parecida com a simples, só que a diferença é que quando aquela condição do simples lá, do C, não for atendida, essa estrutura ela vai gerar outro comando para ser executado, que é o comando então, certo? Então, se o comando se não for atendido, na estrutura simples, beleza, vai acabar. Na estrutura composta, não. Se não for atendido esse comando se, ele vai passar para o comando então, e vai gerar então um outro comando para essa nossa linguagem ser executada, certo? E depois ele passa para a estrutura condicional encadeada, que é basicamente a junção das duas outras e de mais uma. Então, ele pode ter várias condições. Então, ele vai lá, o comando se não foi atendido, ele passa para o comando então. O comando então não foi atendido, ele passa para o comando se não. Depois disso, depois de várias condições, se ele for atendido, ele vai finalizar. Se ele não for atendido, ele vai jogando outras condições até ele ser atendido, certo? Exemplo besta, vou dar um exemplinho besta. Se o Marcos é jogador, se ele for atendido, beleza, morreu na condição simples. Se o Marcos não for jogador, então, entra aquele comando então. Então, ele é advogado. Beleza, morreu a condição composta. Se ele não for nem jogador e nem advogado, ele vai ser cozinheiro. Mas pode ser que ele também não seja cozinheiro, ele vai ser outra coisa. Então, na condição encadeada, ele vai te dando condições até ser atendida alguma condição e então finalizar, certo? Então, são essas 3 divisões, né? A simples, composta e encadeada. Resposta, então, é a letra B. Exercício 2. O 2 e o 3, agora eles meio que vão se responder,
certo? Então, dentro de uma estrutura de seleção ou condição, o resultado fornecido pela condição entre parênteses é um resultado de qual tipo? Assinale a alternativa correta. Ele me dá letra A, variante, letra C, caractere, letra C, real, letra D, inteiro, letra E, lógico. De novo, isso aqui eu não achei nem no livro, nem na teleaula, não encontrei. De novo, acredito que ele esteja explicando isso na aula prática. Então, o que eu encontrei, pesquisando na internet, foi que os tipos de dados que são classificados das variáveis, eles definem o conteúdo ou então o que é determinado dentro daquela variável, qual informação uma variável vai me dar. E isso é caracterizado como tipo bool, ou tipo booleano, que a gente também, no livro, isso explica. E esse tipo booleano, ele possui valores lógicos. Ele é sempre representado por uma lógica binária, ou seja, com 2 valores, que geralmente representam falso ou verdadeiro, certo? Então, se a gente olhar ali, dentro dessa pesquisa que eu encontrei, o que cairia de resposta correta é a letra E, lógico. E aí, se a gente vai na questão 3, os tipos de dados são classificadores das variáveis, ou seja, definem o conteúdo ou o que determinada variável poderá conter de informação dentro dela. Assinale a alternativa que complete a lacuna do texto abaixo. É caracterizado como um tipo, aí ele pede para a gente completar, os valores lógicos. Então, como a gente já viu que o tipo booleano ou o tipo bool são de valores lógicos, são binários com 2 valores, de verdadeiro ou falso, então, se a gente já viu que ele é lógico, então é o sistema bool, vai ser a letra C, nesse caso, por isso que eu disse que a 2 e a 3 meio que vão se responder. Certo? Então, essa daqui foi bem rapidinha. Aí aqui, de novo, a gente tem a questão reflexiva do fórum de discussão. Elementos de algoritmo. A estrutura de decisão dentro de um algoritmo é fundamental. É por meio dela que conseguimos tratar as várias possibilidades de uma lógica. Por exemplo, o fato de um aluno poder ter uma situação final em um curso, a situação aprovado, exame ou reprovado. Ali está escrito errado, né? Está escrito reprado. A partir disso, ficaria inviável programar essas funcionalidades dentro de um programa sem a utilização dessa estrutura. A partir desse contexto, descreva as principais características da estrutura de decisão e dê exemplos de sua aplicação. Então, aqui, vocês vão lá no livro, tem toda a explicação da estrutura de decisão. Vocês leiam, escrevam as principais características dessa estrutura e dê alguns exemplos de aplicação. No livro, na teleaula, o mesmo professor já dá. E aí mandem para mim que isso vai contar com a presença de vocês. Beleza? Eu acredito que é só. Então, fizemos teleaula 1, fizemos teleaula 2. Na semana que vem, a gente faz, então, teleaula 3 e teleaula 4 para encerrar essa matéria. Beleza? Qualquer coisa, me chamem no privado. Até mais!